Continuando, então nós fizemos a segunda parte da experiência. Depositamos a mistura de água com areia num copo, misturamos e depois despejamos no funil com um filtro. Um filtro de papel que também é usado para coar um café. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu a mesma coisa que na outra experiência. Houve uma separação de mistura. O líquido desceu e as partículas de areia ficaram depositadas onde? No filtro, no coador. Vocês falam coador, tá? Mas o nome certo é filtro. Então, a areia ficou inteirinha aqui no filtro, ó. Ainda tá passando um pouco, mas ela ficou toda retida ali. Então, aqui nós aprendemos 2 métodos de separação de misturas. 2. Um, que é aquele primeiro, que não precisa ser uma semana, tá? No dia seguinte já tava a água mais transparente, não estava? É que ficou bastante tempo, ela ficou bem transparente. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se ficar bastante tempo separado, ainda vai ficar mais clarinha ainda, tá? Só que aqui não tem partículas de areia. E na outra, se eu misturasse, ia misturar tudo outra vez. Agora vocês têm que aprender 2 nomes para fazer a atividade 3 do livro. Então, prestem atenção. A experiência 1, que é quando a areia fica no fundo do copo porque ficou parado, se chama decantação. É comum utilizar o método de decantação, por exemplo, nas piscinas. É comum a gente, se deixar a água da piscina parada, mesmo com cloro, as partículas de sujeira, se a piscina ficar descoberta, elas ficam no fundo da piscina. Depois a gente pega o aspirador da piscina e aspira o fundo da piscina e vai tirar as partículas de terra e de areia que caíram ali. Ou até mesmo o produto de limpeza, você tem um produto que faz a decantação da água, vai misturar esse produto na água e a sujeira vai ficar tudo no fundo, aí a gente vem com o aspirador e tira. Então, o método de decantação, ele é comum, tá? Ele é usado. Porém, no caso, para limpar uma água que você vai beber, não serve. Porque mesmo as partículas estando no fundo, a água pode ter micro-organismos. E esse método, onde eu uso um filtro, aqui é um filtro de papel, por quê? Porque é barato e é fácil para eu mostrar para vocês. Mas, por exemplo, vocês têm um filtro na casa de vocês para água? O filtro de água, dentro dele, não é um filtro de papel, mas também chama filtro, porque faz a filtragem. Ou seja, a água entra dentro do filtro, as partículas de sujeira ficam ali e depois a água sai pura para beber, no caso do filtro de cozinha. E a pedra do filtro não é um coador de papel, é uma pedra que faz o mesmo efeito. Por que às vezes a gente tem filtro de barro em casa? Quando acaba a água de filtro, quem era do prezinho lembra, a gente tinha um filtrinho na sala. O que acontecia quando acabava a água do filtro? A tia colocava em cima e demorava bastante para a água chegar embaixo, igual aconteceu aqui. Porque a água passava pelo filtro de pedra, as impurezas que porventura estivessem ali na água iam ficar retidas no filtro e a água purinha vai para o lado de baixo do filtro, a gente abre a torneirinha e bebe o filtro. E tem os filtros que já são na tomada, são mais modernos, que a água passa um pouco mais rápido. Quem tem filtro em casa que filtra água para beber? Isso, tá bom? Então, esse método que eu uso, filtro, que também eu uso na piscina, porque a água da piscina passa dentro do filtro e tira as impurezas e devolve limpa para a piscina. Então, existem vários tipos de filtro. Vários tipos de filtro, não só o filtro de papel. Porém, a técnica onde a água passa ou outro material passa por um filtro é chamada de filtração.
Então, aqui a gente aprendeu duas técnicas de separar misturas. Não importa qual mistura é. Se é terra, se é café, se é areia, tá? São as técnicas de separação. Então, a primeira é a decantação, que é quando a areia se deposita no fundo. E a outra técnica é a de filtração, que é essa onde a sujeira tá ficando todinha aqui em cima. Ó, já dá até pra ver aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, a areinha tá todinha aqui em cima. Tem até um barrinho. Tá bom? Então, essas são as duas técnicas. Depois, eu queria saber de vocês. Qual a técnica que vocês consideram a mais apropriada no caso de consumo de água? Vocês acham mais apropriado essa aqui da areia, que a água ficou até mais limpa olhando do que essa daqui? Mas para beber, vocês acham que é melhor a filtração, que também é mais rápida, ou a decantação? A filtração realmente é uma técnica mais apropriada, porém não esse tipo de filtração que eu fiz aqui, para o caso da água. Por quê? O filtro de água, ele remove impurezas que nós não enxergamos. Porque quando a gente abre a torneira de casa, você olha para a água, ela não tá dessa cor aqui. Ela já recebeu tratamento lá na Sanepar. Lá na Sanepar já foi feito decantação, filtração e tratamento, que é adicionar o cloro e o flúor na água. Lá na Sanepar faz tudo isso. Então você pode me perguntar, então eu posso abrir a torneira e beber água pura que não vai fazer mal? Não, não pode. Por quê? Porque a água sai lá da Sanepar, passa por canos no subterrâneo da cidade, até chegar no cano da nossa casa. E nesse caminho pode acontecer da água se contaminar, de ter um furinho no cano, de pegar uma sujeirinha. Mas se a água saísse ali da Sanepar e já chegasse por mágica na nossa casa, até poderia. Mas não acontece isso. Por quê? Mesmo a água estando sem cor nenhuma, que a gente chama de incolor, sem cheiro nenhum, que é inodora, e sem gosto nenhum, que é insípida, mesmo assim pode ter micro-organismos que a gente não vê. Porque a água ideal para beber é a água sem cheiro, sem cor, sem gosto, filtrada ou fervida e tratada. Certo? Isso é a estação de tratamento de água que faz. Em cada cidade tem a sua. A água chega do Rio Barrenta e eles fazem todos esses processos que eu fiz aqui e mais o de adicionar o cloro e o flúor para a água chegar limpinha em casa para a gente tomar. Certo? Entenderam? E daí lá na 4 tá perguntando justamente isso. Mesmo a água estando transparente, ela é limpa para beber? Ela é própria para o consumo? Não. O consumo não é para ser ingerida? Não. Ela pode ter micro-organismos invisíveis, certo? Então, nós vamos agora realizar as atividades. Bom trabalho para vocês.